Olá, meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos unidos e reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje nós estamos aqui juntos nesta sexta-feira, feriado, Dia do Trabalhador e também dia 1º de maio, abrindo o mês que é voltado também a Maria, né? O mês mariano, o mês que nos remete às mães, às noivas, nos mostrando como exemplo a ser seguido esta mulher Maria, que foi filha de Deus, mãe, esposa e que seguiu fielmente o seu chamado. A liturgia diária, de hoje, ela nos mostra também o verdadeiro sentido, o verdadeiro caminho a ser seguido, que nós vamos escutar no Evangelho de hoje. Mas também há uma outra liturgia, que é a liturgia específica de São José Operário, ele que é hoje o dia instituído, voltado a São José Operário, por ser o Dia dos Trabalhadores, este feriado. Então, o Papa Pio XII, ele instituiu a memória a São José Operário nesse dia para nos lembrar que Jesus ele escolheu vir em uma família onde tinha um pai trabalhador que na sua humildade, na sua simplicidade, ensinou tudo aquilo que lhe cabia na sua função de pai a Jesus, Ele, então, que foi um pai exemplar e que dá sentido ao nosso feriado, a este feriado do trabalhador, a exemplo de São José Operário, que a gente possa ser bons trabalhadores também, fiéis ao nosso chamado. Como Jesus foi fiel ao ser filho de um carpinteiro, teve orgulho de nascer nesta família. Então hoje nós vamos refletir o Evangelho de João, capítulo 14, dos versículos de 1 a 6. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: que o coração de vocês não fique perturbado. Vocês acreditam em Deus? Acredite em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu lhes teria dito, porque vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e tudo estiver preparado, voltarei e levarei vocês comigo, para que vocês também estejam aonde eu estiver. E para onde eu vou, vocês conhecem o caminho. Tomé lhe disse então: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Jesus lhe disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, o Evangelho da liturgia diária, de hoje, ele é curto, mas cheio de significado e de uma importância enorme para cada um de nós cristãos. O Evangelho de hoje, ele vem falar para nós que nós precisamos seguir o caminho, seguir aquele que é a verdade, seguir aquele que é a vida. Nós estamos vivenciando esta quarta semana do tempo pascal e nós vimos no último domingo, domingo do Bom Pastor, que Jesus ele diz que ele é o pastor que guia, que cuida, que ama as suas ovelhas e também que ele é a porta pelo qual nós devemos passar. Aqueles que vieram antes e aqueles que entram não pela porta, mas por outros lados, são apenas saqueadores, aqueles que querem o mal, que não querem o nosso bem. E nós, como ovelhas, somos chamados a fazer parte do rebanho de Cristo, nós somos convidados a ouvir a voz do bom pastor
e a segui-lo, né? Aquelas ovelhas que seguem, escutam a voz e seguem, não se perdem, estão sempre ali por perto. Jesus, ele também se coloca como exemplo a ser seguido, nos mostrando o caminho que nós devemos trilhar, né? E hoje, em especial, o dia que nós celebramos também São José Operário, nos mostra já o caminho desde a infância de Jesus, né? O caminho a ser seguido. Jesus escolheu vir em uma família. Um pai, uma mãe que o cuidou, o amou e o ensinou tudo aquilo que lhes cabia. Que nós também reconheçamos o valor das nossas famílias. Às vezes não vai ser perfeita como muitos de nós idealizamos, né? Gostaríamos que fosse, mas é a nossa família, é a família que Deus escolheu para cada um de nós, como Deus escolheu a Sagrada Família de Nazaré para acolher Jesus aqui na Terra. Nós precisamos então valorizar a nossa família e seguir os exemplos que Jesus seguiu aqui na Terra. Ele nasceu em uma família, ele amou, respeitou e cuidou dos seus pais, e depois ele começou a passar pelo mundo na sua trajetória já adulta, fazendo bem. No último domingo também nós vimos na segunda leitura que Jesus, ele não retribuía com maldades as maldades que lhe eram feitas, né? Nos mostrando também que nós precisamos agir com sabedoria. Como nós agimos com sabedoria? Se deixando guiar pelo bom pastor, se deixando guiar pelo Espírito Santo que vem dele, né? Ele que fala, eu vou para a casa do Pai para preparar-lhes um lugar, mas vou enviar sobre vós o Espírito Santo para conduzir vocês até que o momento de vocês irem para essa morada que eu estou preparando chegar. Então é preciso se deixar guiar pelo Espírito Santo de Deus até chegar na terra prometida que Deus tem para cada um de nós, que é a vida eterna, né? E o evangelho de hoje, ele começou dizendo isso. Se vocês creem em Deus, creem, né, na vida eterna, creem também em mim, Jesus. Ou seja, segue-me, né? Vá pelos caminhos que eu estou lhes ensinando. E assim eu vou preparar a morada de vocês e quando for a hora eu venho para buscá-lo, né? Olha que promessa linda que o Senhor tem para cada um de nós, né? É a promessa da vida eterna. Meus irmãos, minhas irmãs, como foi dito no último domingo, Jesus, ele quer nos dar uma vida e uma vida em abundância, uma vida com sentido, uma vida com propósito. A gente precisa estar atentos à voz do Senhor. A gente precisa estar com o nosso coração aberto e preparado, disposto a viver tudo aquilo que o Senhor nos chama e nos convida a viver. E aí eu vou dar mais um exemplo para vocês, né? Já que estamos abrindo este mês de maio, né? Este mês mariano, este mês voltado à mãe de Jesus. E como eu disse, ela foi um exemplo fiel para cada um de nós, especialmente para nós mulheres, né? Um exemplo a ser seguido. Ela foi filha, foi esposa, foi mãe e foi fiel às promessas de Deus. Teve sabedoria e virtudes para viver o seu chamado de acordo com aquilo que o Senhor preparou para a vida dela. E a gente pode ter certeza que não era exatamente isso que Maria tinha pensado para a vida dela, porque ela era muito nova, né? Ela não era esses planos que ela tinha feito, mas quando Deus traçou um plano para a vida dela, ela foi fiel ao seu chamado. Que cada uma de nós também possamos olhar para Maria, olhar para esse exemplo de mulher e ter as virtudes que ela teve em dizer o sim no seu propósito de vida, para que a gente possa encontrar também o nosso propósito de vida. Seguir os exemplos dessa Sagrada Família de Nazaré, Maria, São José e Jesus. Que ele guie sempre a gente, né? Que a Sagrada Família de Nazaré interceda pelas nossas famílias e que São José Operário hoje também em especial interceda por cada um de nós. Nós estamos e continuaremos unidos e reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um ótimo feriado para vocês e um abençoado final de semana.